Olá pessoal, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. Quero agradecer imensamente a nossa audiência e sejam muito bem-vindos à nossa aula de quinta-feira, 19h30, horário de Brasília. Antes de mais nada, eu preciso dar os nossos recados semanais. Lembrando que no final de semana agora nós iremos postar a ementa das aulas da semana que vem, da terça e da quinta-feira, e também nós temos uma super oportunidade que iniciou no dia de hoje, onde muitos colegas, né, muitos colegas já enviaram mensagens para nós sobre a promoção inédita pela primeira vez no Academia do Licor para os inscritos do nosso superintensivo, que receberam um e-mail com o link promocional do valor do Manual Prático Teórico de Licor com Atlas, no valor de R$ 57,07 mais o frete. É um valor inédito, é por tempo limitado, então vocês devem ter visto isso nas nossas postagens das mídias sociais. Então corre lá, acesse o seu e-mail, aproveita o link, que esse é o recado da promoção que iniciou na data de hoje, dia 17 de junho. E para nossa aula especial com o tema de hoje, com uma roupagem diferente, algumas correlações diferentes de alguns assuntos que a gente já comentou aqui na Academia do Licor, mas sempre a gente está trazendo novidades e comparando técnicas, comparando dúvidas que chegam aqui no nosso canal. Que é em relação à aula de hoje, nós temos a proteínorraquia, a glicorraquia e a lactatorraquia e suas correlações bioquímicas no líquido cefalorraquiano. Eu esqueci de um detalhe importante que no nosso site, no www.academiadolicor.com.br, vocês também podem ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Ali, nós postamos diariamente conteúdos relevantes dos mais variados que envolvem a licorologia e também não esqueçam de deixar o seu e-mail se inscrevendo nas nossas aulas semanais para receber os nossos recados e ter a oportunidade de receber a nossa newsletter semanal de artigos científicos que eu leio e compartilho com toda a base de colegas que se interessam pelo assunto. Além do mais, nós temos o nosso e-book gratuito. Se você não baixou ainda, acesse o nosso site www.academiadolicor.com.br e aproveite a oportunidade de fazer o download. No momento do download, você também cadastra o seu e-mail e automaticamente fica recebendo as novidades aqui do Academia do Licor. E para a aula de hoje, colegas, nós temos que... Estava esquecendo do recado final, que essa aula, de uma maneira também inédita, está sendo gravada e todas as dúvidas que forem aparecendo durante a aula, eu vou responder no dia seguinte para todos os colegas, tá bom? Então vamos lá. A proteína. A proteína é um tema que é muito interessante, muito discutido e por vezes ainda gera dúvidas na maioria dos colegas. Aqui na Academia do Licor a gente procura dar uma pincelada de uma maneira super sintética para que todos possam entender a importância da proteína total do líquido cefalorraquiano. E eu vejo como um marcador muito forte, muito positivo e muito decisório, desde que saiba interpretar o resultado. Então, sinteticamente dentro do projeto do Licor 24 Horas, que é o objetivo de eu trazer aqui para todos os colegas uma maneira muito simples, uma linguagem simples para um entendimento mais fácil em relação aos analitos do licor da aula de hoje, né, eu tenho conceitualmente em relação à proteína dessa maneira. A avaliação da proteína total no líquido cefalorraquiano segue um fluxo de entendimento atrelado a duas situações: ao fluxo do líquor e à troca sangue-líquor na barreira hematoencefálica. Como assim, professor? Vejam, o líquor ele tem uma velocidade de fluxo constante. Qualquer movimento de obstrução ou mudança do gradiente
vai fazer com que o paciente tenha sinais e sintomas, e esses sinais e sintomas vão gerar, na maioria das vezes, um aumento da proteínorraquia licórica. E aí a gente tem que entender as variantes da proteínorraquia. Nós temos que lembrar que a proteína total dosada no líquor, ela é proveniente de uma parte de albumina e a outra parte das globulinas, que a gente vai discutir na sequência. Já para a troca sangue-líquor, sempre a gente tem que lembrar que nessa troca ela ocorre sistematicamente e continuamente a partir da vascularização do sistema nervoso central, através de artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, e aqui não podemos deixar de destacar que isso é muito, essa situação é muito relevante para as concentrações de proteína, dado que no líquor nós não temos em condições normais fisiológicas a produção da fração da albumina no sistema nervoso central. Então a albumina é proveniente do fígado e através da troca sangue-líquor ela vem para a circulação no líquido cefalorraquiano. Já a fração das globulinas, aí a gente pode ter a possibilidade, em algum momento, dependendo do gatilho, a presença e a produção de células plasmocitárias que produzem anticorpos exclusivamente só do sistema nervoso central. E aqui entra uma variante muito importante para o entendimento e não pode nunca um licorologista esquecer, que é a avaliação dos Heibergramas, onde nós temos as inovações e modernidades em relação à sensibilidade e especificidade, já que se você for apenas tentar traduzir esses valores com cálculos lineares de imunoglobulina, boa parte dos pacientes vocês vão passar em branco, já que os Heibergramas demonstraram uma evolução muito grande. É a gente comparar a água para o vinho em relação a um cálculo simples de índice de GG para os Heibergramas, tá bom? E esse desenho ilustra muito bem isso. Então, a vascularização cerebral, ela é muito importante na composição dos analitos do líquor. Ah, professor, quer dizer então que há uma troca sangue-líquor e aparece, né, o que a gente dosa no líquor, alguns analitos são provenientes exclusivamente do sangue? Sim, assim como nós temos alguns analitos exclusivamente do sistema nervoso central. É o caso, por exemplo, da proteína beta trace, onde ela está presente, ela é produzida praticamente exclusivamente no sistema nervoso central e em algumas circunstâncias onde precisa avaliar se a amostra realmente se trata de líquido cefalorraquiano, basta você fazer a dosagem dessa proteína, que ela está presente só no líquido cefalorraquiano. Então vejam que essas correlações elas são importantes. Outro ponto da vascularização que a gente não pode deixar passar em branco é que as concentrações do líquor dos analitos que a gente vai discutir hoje, eles são bem diferentes, já que o líquido cefalorraquiano, essas concentrações são bem inferiores ao que vocês estão acostumados a dosar no sangue periférico, tá bom? Então, esse é o recado em relação à troca. Outro ponto que eu relembro aqui, a gente já falou, é que aqui é um corte de ressonância magnética, onde a gente está vendo nitidamente a irrigação, vamos dizer assim, do sistema nervoso central pelo líquido cefalorraquiano, e no momento em que há um processo de lesão, há um processo inflamatório, infeccioso, uma infiltração metastática, ou até mesmo uma disfunção anatômica, vai fazer com que o líquor tenha uma dificuldade circulatória. E nesse momento da dificuldade circulatória, a chance de aumentar a proteína é muito grande. Então, sempre atentos ao aumento da proteína. Ela não ocorre em condições a não ser patológicas. Puxa, professor, então quer dizer que se eu analisar um líquor, ele estiver totalmente normal, mas a proteína aumentada indica alguma coisa? Com certeza. Essa investigação ela deve continuar sempre na correlação aqui que a gente indica e ensina na Academia do Líquor, né? Que é a correlacionar os exames de imagem, a parte clínico-laboratorial e as aplicações dos Heibergramas. Por isso que esse slide aqui eu chamo a atenção para que vocês não esqueçam
desses detalhes. Já para a sequência, né, voltando um pouquinho em relação à origem das proteínas, então nós temos um fracionamento das proteínas totais dosadas no líquor a partir da albumina e das globulinas. Reforçando que a proteína total que você dosa no sangue periférico, ela está em gramas por decilitro. E no líquido cefalorraquiano nós teremos miligramas por decilitro. Não esqueçam disso, pessoal. Isso é muito importante, já que os kits laboratoriais são diferentes. Então, você que está pela primeira vez nos vendo, nos ouvindo, aqui no canal, prestem atenção nesses detalhes. Ah, professor, aqui no laboratório eu doso o líquor com o mesmo kit da proteína da urina. Exatamente. Muitos fabricantes produzem para ambas as matrizes biológicas. Então, atenção na bula em relação a isso. Ah, professor, eu posso pegar o kit que eu doso a proteína do sangue e adaptar pro líquido cefalorraquiano? Aí você tem que ver a linearidade do seu equipamento. Mas a grande maioria deles não será possível porque, veja, né, os valores normais no líquido cefalorraquiano numa punção lombar são muito diferentes dos valores normais de um paciente adulto quando dosados no sangue periférico, muito inferiores. Às vezes o equipamento não tem linearidade suficiente para fazer essa conversão para vocês, tá? Então, atenção nisso. Existem kits especiais de dosagem de proteínas para o líquido cefalorraquiano, tá bom? Assim como as frações, né? Que pode ser a albumina e a globulina dosadas separadamente. Ah, professor, e a eletroforese de proteína? A eletroforese de proteína é um ótimo fracionador. A partir dali a gente consegue entender, né, o aumento das proteínas inflamatórias ou das imunoglobulinas, que são os anticorpos. E existem exames que dão sequência a gente entender isso, tá bom? Já para a glicorraquia, a minha dica é, nós recebemos vários feedbacks em relação a outras aulas e até mesmo os formulários que vocês preenchem nos nossos intensivos. E aqui eu estou trazendo uma dúvida de uma colega que me encaminhou porque ela leu em algum artigo a relação da glicemia com a glicorraquia atrelada ao jejum ou uma dieta, já que nos consumos prandiais ou num pós-café da manhã, ou um pós-almoço, ou um pós-janta, há um comportamento diferente. E nesse artigo, pelo que eu entendi, estava correlacionando que a glicorraquia era muito próximo da glicemia. Veja, pessoal, nós temos duas situações aqui, eu vou mostrar com outros dois artigos na qual a gente se embasa muito e dentro também da nossa experiência em licorologia nos últimos 20 anos. A glicorraquia ela é influenciada pela glicemia e o seu consumo está ligado à resposta celular e à concentração responsiva. Aqui tá errado, pessoal, é responsiva. Ah, professor, me recapitula aí o que é concentração responsiva. Vejam que nós temos invasões de agentes nocivos no sistema nervoso central. Então, quando há uma multiplicação suficiente para que o nosso sistema imunológico detecte isso, eu chamo de concentração responsiva. A partir daí a gente vai ter uma série de gatilhos para os sinais e sintomas e também o nosso sistema imunológico nas várias frentes de resposta, principalmente na resposta celular. A resposta celular ela leva um bom consumo junto com os agentes nocivos da glicorraquia circulante, assim como o oxigênio. Então, uma competição generalizada. E a gente tem infecções que têm uma concentração responsiva mais explosiva e outras menos, conforme cada gatilho infeccioso ou neoplásico. Então, atenção a esses detalhes. Já respondendo à dúvida da colega, da doutora que nos encaminhou, eu trago aqui para vocês um artigo publicado em 2016, onde eles fizeram comparativos justamente nessa linha, tá? Onde dosaram a glicose no líquor e a glicose no sangue, incluindo cada traço desse é um pós-prandial, ou seja, uma carga de alimentação para os pacientes participantes do grupo de pesquisa. E aí a gente percebeu que o seguinte, em alguns momentos há uma pequena
pequena discrepância em relação à margem de mudança de 2/3 da glicorraquia para a glicemia. Entretanto, né, se você trabalhar com a razão seca, isso pode levar a uma interpretação equivocada, porque aqui os pacientes diabéticos ou pacientes que têm uma resistência à insulina ou também uma deficiência da insulina pode gerar e mascarar o comportamento da glicemia e por tabela também você não vai conseguir interpretar a glicorraquia. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, né? Outro artigo publicado em 2012, onde pegou praticamente, né, 20 mil crianças de pacientes até 18 anos que fizeram a punção licórica lombar para uma comparação de glicose no sangue e no líquor. E aqui ficou muito bem estabelecido quando a gente utiliza a relação glicorraquia, glicemia e interpreta a partir dela o consumo da glicose, é que praticamente a gente define na grande maioria dos casos a verdadeira interpretação da glicorraquia. Tá bom? Então, o jejum, a alimentação, um paciente diabético, praticamente ela não interfere na interpretação da glicorraquia se você usar a relação em miligramas por decilitro, lembrando que o mesmo kit que dosa a glicose no sangue pode dosar no líquor, então a unidade é a mesma. Porém, para você fazer essa relação, você tem que utilizar a divisão entre glicorraquia e glicemia e aí ficar dentro do range de normalidade para essa relação. Então, quando o paciente tem uma relação reduzida, é realmente muito próximo da realidade o consumo da glicorraquia, e aí são várias as causas que a gente já comentou aqui nessa aula. Já para o lactato, pessoal, o lactato nós temos que reforçar, e a gente já comentou aqui, o comportamento do ácido lático no líquor, ele é independente do sangue. Por quê? Porque o seu aumento está relacionado à produção a partir da glicose anaeróbica e a dosagem é realizada em miligramas por decilitro. Então é essa atenção especial em relação a isso. Tá? Nesse terceiro analito, nós temos que ter aqui como uma anotação para a interpretação do líquor. E nós não podemos confundir jamais, é uma coisa que eu já bato aqui, vocês estão cansados de me ouvir, mas você que é novo, que está vendo esse vídeo, assim como os outros vários que a gente já publicou aqui no canal, e até eu quero aproveitar aqui para agradecer, porque no YouTube a gente passou de 50 mil visualizações desde o início do projeto, né, que ainda recentemente completou um ano, a Academia do Líquor, e eu quero agradecer e reforçar o meu muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos seguindo, nos mandando e-mail, nesses feedbacks, tá bom? Muitos de vocês já viram, né? Está até cansados em relação a isso, mas ainda há uma confusão generalizada. Então, quando se solicita lactato no líquido cefalorraquiano, não quer dizer a lactato desidrogenase, e sim o ácido lático, totalmente diferente. E eles não são pareáveis e muito menos comparáveis, são analitos completamente diferentes. Hoje a gente já sabe comprovadamente que a LDH é uma enzima que tem uma utilidade em boa para apoiar várias patologias sanguíneas. Já no líquor gera uma confusão muito grande, porque ela pode alterar em muitos casos, desde meningites virais, encefalites virais, meningites purulentas, não purulentas, agudas, subagudas, de repetição, sangramentos, neoplasias, ou seja, ela pode se alterar em uma série de situações e ela não ajuda, não tem um peso de definição. Eu diria que ela é um coadjuvante muito, quase que um figurante. Nem se enquadraria em um coadjuvante. Ela é um figurante na licorologia profissional. Então, muita atenção nisso. Quando o médico pede no laboratório o lactato, ele está pedindo o ácido lático e não a lactato desidrogenase. Ah, professor, mas aqui você falou na aula que ia fazer uma correlação.
perfeitamente. E dentro do projeto do Licor 24 horas, e essa nossa aula de hoje, de uma maneira inédita também, é uma aula muito direta, né? Eu quero reforçar com vocês, né, que o projeto Licor 24 horas eu trazer de uma maneira direta e sintética. Então, estou trazendo de uma maneira bem abrangente essas correlações aqui, tá? Quem quiser se aprofundar mais, veja mais nossos vídeos no canal e nos acompanhe ou mande e-mails, que a gente continuamente está publicando conteúdos relevantes. Então, as aplicações das correlações para o aumento ou redução, aumento principalmente do ácido lático, a redução da glicorraquia e o aumento da proteinorraquia, elas estão ligadas, na maioria das vezes, a dois grandes grupos, tá? O primeiro das infecções, seja elas purulentas, não purulentas, virais, bacterianas, parasitárias, qualquer natureza. Há uma grande possibilidade em que, quando nós temos um aumento da proteinorraquia com o consumo da glicorraquia, há um aumento da lactatorraquia. Tá? Isso aqui não é uma regra, pessoal. É um comportamento genérico. Em cada caso, cada patologia pode se comportar diferente. Então, por isso que a licorologia ela se torna bem complexa, porque ela não segue muito a matemática aqui nos analitos bioquímicos, tá bom? Isso vale também, esse comportamento, para boa parte das neoplasias, tá? Onde tem um aumento da proteinorraquia, uma redução da glicorraquia e a gente pode ter o aumento da lactatorraquia. Isso é muito relevante, isso é muito importante e tenham para si essas diferenciações. Então, quando você vai analisar um GRAM, quando você vai ver uma cultura, quando você vai tentar entender o que está acontecendo, esses analitos eles têm matematicamente um comportamento dependendo da situação, muito direcionado. Então, atenção nisso para não se equivocar em interpretações. Então, para você ter um GRAM positivo, um GRAM presente, você tem que ter um comportamento licórico diferente. Tem que ter um aumento de celularidade, tem que ter um aumento de proteína, consumo da glicorraquia, e aí ok para o GRAM. Agora, o seu GRAM está lá presente e você não tem nenhuma alteração bioquímica, opa, então tem alguma coisa acontecendo. Será que esse paciente está com antibiótico terapia? Esse paciente já está com o corticoide terapia? Tem que ficar muito atento a isso, tá bom? Essas correlações elas são diretamente impactadas por ações externas de medicamentos e também às vezes de processos cirúrgicos. Então, esse raciocínio que eu trago para vocês é de um paciente de punção lombar, tá bom? Continuando. Uma coisa que me perguntam muito, né? O armazenamento, professor, como que funciona, como que trabalha? Veja, o armazenamento da maioria dos analíticos bioquímicos em licorologia, né? Logo após você receber o líquor, que você tem que tratar algumas análises em até 2 horas de temperatura ambiente, a bioquímica, ela, quando se mantém refrigerada, ela tem uma boa reprodutibilidade por até 7 dias e muitos trabalhos relacionam isso até 30 dias, tá bom? Professor, eu posso congelar o líquor e fazer esse teste? Pode, né? No momento que você congela, para esses analitos aqui, há uma preservação melhor. Mas lembre, né? Às vezes você tem outros exames, tem pouco volume, fique atento a isso na hora de fazer o armazenamento. Então, para lactatorraquia, glicorraquia, proteinorraquia, pelo menos um período de 7 dias refrigerado, ela não tem tanta diferença de quando você dosa imediatamente após a coleta. Tá bom? Esses analitos têm uma boa preservação quando refrigerados. Já para esse dia, né, 17/6, que vocês estão nos acompanhando hoje, eu tenho que reforçar o nosso super inédito, a nossa promoção aqui, tá bom? Então, essa promoção, ela vai ficar, muitos colegas mandando mensagem durante o dia de hoje e eu estou respondendo aqui nessa aula de hoje. Então, assim, essa promoção ela vai ficar aberta por uma semana, do dia 17 de junho até 21 de junho ou até encerrar os estoques, tá bom? A gente tem alguns exemplares remanescentes da terceira edição e de uma maneira inédita, a gente nunca fez essa promoção, tá? Nesse valor para
premiar e contemplar os colegas que participaram do intensivo. E quero agradecer mais uma vez aqui, que foi o maior intensivo que a gente já fez. Foram mais de 3.000 colegas inscritos, 7 países, e a gente teve muitos feedbacks nas nossas aulas, na aula 1, 2 e 3, com os bônus. E aqui entra um bônus especial, exclusivo, né, para os colegas que vão receber via e-mail, estão inscritos aqui na Academia do Licor, na nossa base de dados. Então, o valor do livro, de uma maneira inédita, R$ 57,07, mais o valor do frete para sua localidade, que vai ser calculado no momento que você entrar na plataforma lá dos Correios e digitar seu CEP, tá bom? Você pode pagar com boleto, pode parcelar no cartão. A plataforma para venda do livro é a do PagSeguro. Então, no momento que você faz o pagamento, no momento que é postado o livro, no momento, todo o rastreamento é automático via essa plataforma, tá bom? Então, quero reforçar essa situação de uma maneira super inédita, não percam. E para fechar a nossa aula de hoje, então, pessoal, em relação à proteína, glicose e a lactatorraquia, eu procurei trazer aqui as principais dúvidas que chegaram para nós desde as nossas últimas aulas para a interpretação desses analitos. Vocês podem estar se perguntando assim: professor, e a parte de celularidade, como que a gente correlaciona, né? E a parte da citologia, como que fica a bioquímica desses analitos? A gente vai também trazer esses conteúdos para vocês nas próximas aulas. E hoje, de uma maneira especial, a gente fez as respostas de alguns colegas que nos encaminharam de uma maneira, numa roupagem diferente. Se você tiver mais interesse e garimpar os nossos vídeos no canal, vocês vão ver que eu tenho até vídeos relacionando exclusivamente só esses analitos. Eu falei só de proteína, eu falei só de ácido lático e falei só de glicorraquia. Então, hoje eu trouxe essa roupagem diferente. Não esqueçam de conferir no e-mail de vocês se chegou lá no spam em relação a essa promoção de hoje, tá bom? Muito obrigado pela audiência de hoje, pessoal. Hoje foi de uma maneira inédita essa aula gravada, lembrando que as dúvidas e questionamentos que vocês estão nos mandando agora, eu vou responder no dia seguinte de bate-pronto, tá bom? Então, não deixe de enviar suas dúvidas. Professor, eu quero enviar para você por e-mail. Não tem problema nenhum. Entra lá no contato academiadolicor.com.br, né? contato@academiadolicor.com.br e me manda a dúvida. Ou me manda via direct, ou me manda via YouTube, ou via Facebook. Não tem problema nenhum. Me manda a dúvida, a gente discute. Tenho o maior prazer em estar compartilhando isso com vocês. Então, pessoal, não esqueçam, né? Quando vocês entrarem lá no site, é muito provável que essa promoção já esteja ativa do livro, tá? Não, já está, né? Já ativa para o e-mail de vocês, isso que eu quero dizer, porque já chegou esse e-mail, tá bom? E atenção a essa oportunidade. É uma oportunidade que não vai se repetir, a gente não vai fazer isso. São livros remanescentes, então, da terceira edição, que a gente conseguiu de uma maneira inédita com a editora e eu estou disponibilizando para vocês. Outro reforço importante é que o livro vai autografado. Então, todo colega que comprar nessa oportunidade também vai receber seu livro autografado por mim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela audiência e até a próxima aula, tá bom? Lembrando que a gente vai postar aqui a ementa no final de semana, no Instagram, e nós vamos convidar a todos também por e-mail, tá? Acho que seria isso. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, muito boa noite e um ótimo final de semana.